explicasse para a gente como que se insere essa Assembleia dentro do processo de avaliação do sétimo plano. Então, a Assembleia, ela é um momento importante em toda a avaliação do sétimo plano que está sendo feito já pelas paróquias, comunidades. E hoje melhor, esse final de semana, então a Assembleia foi convocada para trazer aqui no plenário essa avaliação que está sendo feita, essa revisão do sétimo plano que está sendo feita. E a revisão, ela prevê uma consequência, que é de continuar o caminho a ser feito do sétimo plano, continuar o caminho, agora só que com aspectos novos. Nós vamos avaliar as posições, os procedimentos, a estratégia, e agora nós vamos continuar o caminho com essas novidades. E é por isso que é uma assembleia importantíssima nesse sentido, porque as pessoas vão ajudar a arquidiocese a continuar fazendo o seu caminho e dando, vamos dizer assim, mais amplidão para o sétimo plano. Então nós não queremos, esse ano de 2013, encerrar o sétimo plano de pastoral, que seria previsto já. Nós queremos avaliar o sétimo plano e dar continuidade no caminho que já foi iniciado. E para isso nós vamos encontrar novos elementos, aspectos diferenciados, elementos que nós não tínhamos percebido no passado, quando da aprovação do sétimo plano, e que agora nós temos diante dos olhos, está bem nítido, né? E também o modo de olhar a realidade. Quer dizer, nós queremos olhar essa realidade agora com outros olhos, porque nós já fizemos uma experiência da execução do sétimo plano, né? Então, a continuidade do caminho vai ser muito mais dinâmica, muito mais cheia de, vamos dizer assim, de colorido, neste momento agora, com toda a revisão feita, com todas as sugestões que vão ser apresentadas. A avaliação ela mostra que nós temos muitas luzes na igreja de Campinas, é uma igreja muito atuante. Dá para a gente apontar já quais são os novos caminhos que nós temos, não para adequar, mas para continuar essa caminhada do sétimo plano? Eu acho que, como já disse, então, é uma nova visão sobre o próprio sétimo plano. Então, nós temos os eixos que foram apresentados para a dinamização do sétimo plano, que é a questão de uma igreja que acolhe, uma igreja que serve, uma igreja que se renova, mas com esse novo olhar, entende? É como se tivéssemos uma nova luz, e essa luz, ela vai inspirar de modo renovado aquilo que nós já estamos fazendo, aquilo que a igreja em Campinas está fazendo na sua história. Então não tem assim grandes novidades do ponto de vista dos objetivos, são aqueles do sétimo plano, só que agora implementados. Padre, o senhor falou a respeito das luzes e sombras que nós estamos vivendo hoje e falou também a respeito das estruturas que nós vivemos na arquidiocese. O senhor citou que as grandes luzes são os organismos, os padres, os leigos que nós temos, mas falou também a respeito da estrutura pesada que nós temos na comunidade. Como que se dá essa diferença? O que nós podemos fazer com relação a isso? Primeiro, as estruturas são mediações boas, né? Eu quis lembrar, como luz, né? Que é importante ter as estruturas. Agora, a sombra é como funcionam as estruturas, né? Como é que elas são usadas e para que servem. E muitas vezes aquilo que nós criamos para evangelizar acaba não mais evangelizando, mas são feitas para manter um esquema, uma tradição, um ritmo que foi construído. Não queremos abrir mão das coisas, porque sempre fizemos assim. E as estruturas perdem, então, toda a sua vitalidade, né, e acabam se perdendo no sentido do porquê existem. Então, ao analisar, depois lembrar todas as estruturas e analisar algumas delas, né, porque não foi analisado todas, né, aquilo que nós temos mais diretamente ligado, que é uma deficiência da nossa realização enquanto missão de igreja, nação evangelizadora. A gente não envolve todos os segmentos. Nós temos alguns segmentos que estão dentro das nossas organizações,
Mas, e mesmo assim, então, muitos desses segmentos têm as suas dificuldades, né? E que é sombra, né? Que precisa de conversão, precisa de mudança, que precisa de uma nova postura. Não das estruturas, né? Mas em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar, precisa da conversão das pessoas, né? Por isso a conversão pessoal, depois a conversão pastoral. Então, algumas estruturas podem ser feitas, mas como é que vai ser usada e por quem vai ser usada? E outras precisam ser criadas para responder às novas exigências. Nós estamos nesse processo de avaliação do sétimo plano e nós nunca tivemos muito esse costume de fazer avaliação dos planos de pastoral. Qual que é a importância, como se insere essa avaliação no sétimo plano? A importância da avaliação é fundamental, na medida em que ela contribui para que nós possamos melhorar o processo. Até porque nessa perspectiva, já desde o momento da elaboração do plano, a questão da avaliação foi já identificada como importante, na perspectiva de uma metodologia de um planejamento pastoral participativo. Então, quando a gente avalia, e fizemos isso também durante o processo, nós temos a oportunidade de identificar todos os aspectos que têm contribuído e favorecido o desenvolvimento do trabalho, conseguimos identificar mais prontamente as dificuldades e, se na eventualidade é necessário, podemos reorientar ações no sentido de que elas nos ajudem a alcançar aquilo que pretendemos. Então, como a avaliação é sempre verificar se os nossos objetivos estão sendo alcançados, se nós estamos atingindo aquilo que nós nos propusemos, então, na medida em que a avaliação acontece, ela vai alimentando esse processo e nos ajudando a ver se o caminho que estamos escolhendo, né, para trilhar, de fato nos ajuda a chegar onde a gente quer. Agora, claro que para isso é importante nós termos sempre claros os nossos objetivos, né, porque também quem não sabe para onde vai também não encontra o caminho, né? Então, quando os objetivos são claros, apoiados na nossa realidade, nós escolhemos estratégias para chegar lá, a avaliação vai então nos indicando se essa escolha, se essas decisões estão de fato nos ajudando a alcançar aquilo que a gente pretende. Padre Bruno, como que o senhor avalia a contribuição que vieram das paróquias, das comunidades, dos organismos da Arquidiocese nesse processo de avaliação? A contribuição foi boa, pelo menos o pessoal trabalhou, as contribuições, elas dependiam da interpretação das perguntas que eram feitas, né? Então, de fato, o pessoal trabalhou bastante e a contribuição das paróquias foi positiva. Foi positiva a contribuição no sentido de perceber a riqueza do sétimo plano, os caminhos que o sétimo plano abre para a Igreja de Campinas. Então, há uma consciência de que não tem como negar o sétimo plano como uma revelação, se é que a gente pode dizer assim, uma ação mesmo de Deus na história da nossa igreja. Nós tivemos várias contribuições dos grupos que foram formados aqui para discussão. Todo esse material, como que vai ser encaminhado agora? Agora, esse material vai ser enriquecido ainda com a palavra de Deus, com o ensinamento da igreja, ou mesmo o próprio material também em si, ele já traz toda uma riqueza. Agora, esse trabalho elaborado, organizado, corrigido, de certa forma, vai ser devolvido para a igreja, das suas instâncias, seus organismos, para que agora cada instância, cada organismo se atualize dentro daquilo tudo que saiu nessa Assembleia.